Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos a preferência. Que esta experiência venha a lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição. O Machete. Inácio Ramos contava apenas 10 anos quando manifestou decidida vocação musical. Seu pai, músico da Imperial Capela, ensinou-lhe os primeiros rudimentos da sua arte, de envolta com os da gramática, de que pouco sabia. Era um pobre artista cujo único mérito estava na voz de tenor e na arte com que executava a música sacra. Inácio, conseguintemente, aprendeu melhor a música do que a língua, e aos 15 anos sabia mais dos bemóis que dos verbos. Ainda assim sabia quanto bastava para ler a história da música e dos grandes mestres. A leitura seduziu ainda mais, atirou-se o rapaz com todas as forças da alma à arte do seu coração, e ficou dentro de pouco tempo um rabequista de primeira categoria. A rabeca foi o primeiro instrumento escolhido por ele, como que melhor podia corresponder às sensações de sua alma. Não o satisfazia, entretanto, e ele sonhava alguma coisa melhor. Um dia veio ao Rio de Janeiro um velho alemão, que arrebatou o público tocando violoncelo. Inácio foi ouvi-lo. Seu entusiasmo foi imenso, não somente a alma do artista comunicava com a sua como lhe dera a chave do segredo que ele procurara. Inácio nascerá para o violoncelo. Daquele dia em diante, o violoncelo foi o sonho do artista fluminense. Aproveitando a passagem do artista germânico, Inácio recebeu dele algumas lições, que mais tarde aproveitou quando, mediante economias de longo tempo, conseguiu possuir o sonhado instrumento. Já a esse tempo seu pai era morto. Restava-lhe sua mãe, boa e santa senhora, cuja alma parecia superior à condição em que nascerá, tão elevada tinha a concepção do belo. Inácio contava 20 anos, uma figura artística, uns olhos cheios de vida e de futuro. Vivia de algumas lições que dava e de alguns meios que lhe adivinham das circunstâncias, tocando ora num teatro, ora num salão, ora numa igreja. Restavam-lhe algumas horas, que ele empregava ao estudo do violoncelo. Havia no violoncelo uma poesia austera e pura, uma feição melancólica e severa que se casavam com a alma de Inácio Ramos. A rabeca, que ele ainda amava como o primeiro veículo de seus sentimentos de artista, não lhe inspirava mais o entusiasmo antigo. Passará a ser um simples meio de vida, não a tocava com a alma, mas com as mãos, não era a sua arte, mas o seu ofício. O violoncelo, sim, para esse guardava Inácio as melhores das suas aspirações íntimas, os sentimentos mais puros, a imaginação, o fervor, o entusiasmo. Tocava a rabeca para os outros, o violoncelo, para si, quando muito para sua velha mãe. Moravam ambos em lugar afastado, em um dos recantos da cidade, alheios à sociedade que os cercava e que os não entendia. Nas horas de lazer, tratava Inácio do querido instrumento e fazia vibrar todas as cordas do coração, derramando as suas harmonias interiores, e fazendo chorar a boa velha de melancolia e gosto, que ambos estes sentimentos lhe inspirava a música do filho. Os serões caseiros, quando Inácio não tinha de cumprir nenhuma obrigação fora de casa, eram assim passados, sós os dois, com o instrumento e o céu de permeio. A boa velha adoeceu e morreu. Inácio sentiu o vácuo que lhe ficava na vida. Quando o caixão, levado por meia dúzia de artistas seus colegas, saiu da casa, Inácio viu ir ali dentro todo o passado, e presente, e não sabia se também todo o futuro. Acreditou que o fosse. A noite do enterro foi pouca para o repouso que o corpo lhe pedia depois do profundo abalo. A seguinte, porém, foi a data da sua primeira composição musical. Escreveu para o violoncelo uma elegia que não seria sublime como perfeição de arte,
mas que o era sem dúvida como inspiração pessoal. Compô-la para si, durante 2 anos ninguém a ouviu nem sequer soube dela. A primeira vez que ele troou aquele suspiro fúnebre foi 8 dias depois de casado, um dia em que se achava a sós com a mulher, na mesma casa em que morrera sua mãe, na mesma sala em que ambos costumavam passar algumas horas da noite. Era a primeira vez que a mulher o ouvia tocar violoncelo. Ele quis que a lembrança da mãe se casasse àquela revelação que ele fazia à esposa do seu coração, vinculava de algum modo o passado ao presente. Toca um pouco de violoncelo, tinha-lhe dito a mulher 2 vezes depois do consórcio, tua mãe me dizia que tocavas tão bem. Bem, não sei, respondia Inácio, mas tenho satisfação em tocá-lo. Pois sim, desejo ouvir-te. Por ora não, deixa-me contemplar-te primeiro. Ao cabo de 8 dias, Inácio satisfez o desejo de Carlotinha. Era de tarde, uma tarde fria e deliciosa. O artista travou do instrumento, empunhou o arco, e as cordas gemeram ao impulso da mão inspirada. Não via a mulher, nem o lugar, nem o instrumento sequer, via a imagem da mãe e embebia-se todo em um mundo de harmonias celestiais. A execução durou 20 minutos. Quando a última nota expirou nas cordas do violoncelo, o braço do artista tombou não de fadiga, mas porque todo o corpo cedia ao abalo moral que a recordação e a obra lhe produziam. Oh! Lindo! Lindo! Exclamou Carlotinha levantando-se e indo ter com o marido. Inácio estremeceu e olhou pasmado para a mulher. Aquela exclamação de entusiasmo destoara-lhe, em primeiro lugar porque o trecho que acabava de executar não era lindo, como ela dizia, mas severo e melancólico, e depois porque, em vez de um aplauso ruidoso, ele preferia ver outro mais consentâneo com a natureza da obra, 2 lágrimas que fossem, 2, mas exprimidas do coração, como as que naquele momento lhe sulcavam o rosto. Seu primeiro movimento foi de despeito de artista, que nele dominava tudo. Pegou silencioso no instrumento e foi pô-lo a um canto. A moça viu-lhe então as lágrimas, comoveu-se e estendeu-lhe os braços. Inácio apertou-a ao coração. Carlotinha sentou-se então, com ele, ao pé da janela, donde viam surgir, no céu azul, as primeiras estrelas. Era uma mocinha de 17 anos, parecendo 19, mais baixa que alta, rosto amorenado, olhos negros e travessos. Aqueles olhos, expressão fiel da alma de Carlota, contrastavam com o olhar brando e velado do marido. Os movimentos da moça eram vivos e rápidos, a voz, argentina, a palavra, fácil e correntia, toda ela, uma índole mundana e jovial. Inácio gostava de ouvi-la e vê-la, amava-a muito, e, além disso, como que precisava às vezes daquela expressão de vida exterior para entregar-se todo às especulações do seu espírito. Carlota era filha de um negociante de pequena escala, homem que trabalhou a vida toda como um mouro para morrer pobre, porque a pouca fazenda que deixou mal pôde chegar para satisfazer alguns empenhos. Toda a riqueza da filha era a beleza, que a tinha, ainda que sem poesia nem ideal. Inácio conhecera ainda em vida do pai, quando ela ia com este visitar sua velha mãe, mas só amou deveras, depois que ela ficou órfã e quando a alma lhe pediu um afeto para suprir o que a morte lhe levará. A moça aceitou com prazer a mão que Inácio lhe oferecia. Casaram-se a prazimento dos parentes da moça e das pessoas que os conheciam a ambos. O vácuo fora preenchido. Apesar do episódio acima narrado, os dias, as semanas e os meses correram tecidos de ouro para o esposo artista. Carlotinha era naturalmente faceira e amiga de brilhar, mas contentava-se com pouco, e não se mostrava exigente nem extravagante. As posses de Inácio Ramos eram poucas,
Ainda assim ele sabia dirigir a vida de modo que nem o necessário lhe faltava nem deixava de satisfazer algum dos desejos mais modestos da moça. A sociedade deles não era certamente dispendiosa nem vivia de ostentação, mas qualquer que seja o centro social há nele exigências a que não podem chegar todas as bolsas. Carlotinha viverá de festas e passatempos, a vida conjugal exigia dela hábitos menos frívolos, e ela soube curvar-se à lei que de coração aceitara. Demais, que há aí que verdadeiramente resista ao amor? Os dois amavam-se, por maior que fosse o contraste entre a índole de um e outro, ligava-os e irmanava-os o afeto verdadeiro que os aproximara. O primeiro milagre do amor fora a aceitação por parte da moça do famoso violoncelo. Carlotinha não experimentava de certo as sensações que o violoncelo produzia no marido, e estava longe daquela paixão silenciosa e profunda que vinculava Inácio Ramos ao instrumento, mas acostumara-se a ouvi-lo, apreciava-o, e chegará a entendê-lo alguma vez. A esposa concebeu. No dia em que o marido ouviu esta notícia, sentiu um abalo profundo, seu amor cresceu de intensidade. Quando nosso filho nascer, disse ele, eu comporei o meu segundo canto. O terceiro será quando eu morrer, não? Perguntou a moça com um leve tom de despeito. Oh! Não digas isso. Inácio Ramos compreendeu a censura da mulher, recolheu-se durante algumas horas, e trouxe uma composição nova, a segunda que lhe saía da alma, dedicada à esposa. A música entusiasmou Carlotinha, antes por vaidade satisfeita do que porque verdadeiramente a penetrasse. Carlotinha abraçou o marido com todas as forças de que podia dispor, e um beijo foi o prêmio da inspiração. A felicidade de Inácio não podia ser maior, ele tinha tudo o que ambicionava, vida de arte, paz e ventura doméstica, e enfim esperanças de paternidade. Se for menino, dizia ele à mulher, aprenderá violoncelo, se for menina, aprenderá harpa. São os únicos instrumentos capazes de traduzir as impressões mais sublimes do espírito. Nasceu um menino. Esta nova criatura deu uma feição nova ao lar doméstico. A felicidade do artista era imensa, sentiu-se com mais força para o trabalho, e ao mesmo tempo como que se lhe apurou a inspiração. A prometida composição ao nascimento do filho foi realizada e executada, não já entre ele e a mulher, mas em presença de algumas pessoas de amizade. Inácio Ramos recusou a princípio fazê-lo, mas a mulher alcançou dele que repartisse com estranhos aquela nova produção de um talento. Inácio sabia que a sociedade não chegaria talvez a compreendê-lo como ele desejava ser compreendido, todavia cedeu. Se acertara aos seus receios não o soube ele, porque dessa vez, como das outras, não viu ninguém, viu-se e ouviu-se a si próprio, sendo cada nota um eco das harmonias santas e elevadas que a paternidade acordara nele. A vida correria assim monotonamente bela, e não valeria a pena escrevê-la, a não ser um incidente, ocorrido naquela mesma ocasião. A casa em que eles moravam era baixa, ainda que assaz larga e airosa. Dois transeuntes, atraídos pelos sons do violoncelo, aproximaram-se das janelas entrefechadas, e ouviram do lado de fora cerca de metade da composição. Um deles, entusiasmado com a composição e a execução, rompeu em aplausos ruidosos quando Inácio acabou, abriu violentamente as portas da janela e curvou-se para dentro gritando: Bravo, artista divino! A exclamação inesperada chamou a atenção dos que estavam na sala, voltaram-se todos os olhos e viram duas figuras de homem, um tranquilo, outro alvoroçado de prazer. A porta foi aberta aos dois estranhos. O mais entusiasmado deles correu a abraçar o artista. Ó! Alma de anjo! Exclamava ele. Como é que um artista destes está aqui escondido dos olhos do mundo?
O outro personagem fez igualmente cumprimentos de louvor ao mestre do violoncelo, mas, como ficou dito, seus aplausos eram menos entusiásticos, e não era difícil achar a explicação da frieza na vulgaridade de expressão do rosto. Estes dois personagens assim entrados na sala eram dois amigos que o acaso ali conduzira. Eram ambos estudantes de direito, em férias. O entusiasta, todo arte e literatura, tinha alma cheia de música alemã e poesia romântica, e era nada menos que um exemplar daquela falange acadêmica fervorosa e moça animada de todas as paixões, sonhos, delírios e fusões da geração moderna. O companheiro era apenas um espírito medíocre, avesso a todas essas coisas, não menos que ao direito, que aliás forcejava por meter na cabeça. Aquele chamava-se Amaral, este, Barbosa. Amaral pediu a Inácio Ramos para lá voltar mais vezes. Voltou. O artista de coração gastava o tempo a ouvir o de profissão fazer falar as cordas do instrumento. Eram 5 pessoas, eles, Barbosa, Carlotinha, e a criança, o futuro violoncelista. Um dia, menos de uma semana depois, Amaral descobriu a Inácio que o seu companheiro era músico. Também! Exclamou o artista. É verdade, mas um pouco menos sublime do que o senhor, acrescentou ele sorrindo. Que instrumento toca? Adivinhe. Talvez piano. Não. Flauta? Qual? É instrumento de cordas? É. Não sendo rabeca, disse Inácio olhando como a esperar uma confirmação. Não é rabeca, é machete. Inácio sorriu, e estas últimas palavras chegaram aos ouvidos de Barbosa, que confirmou a notícia do amigo. Deixe estar, disse este baixo a Inácio, que eu hei de fazer tocar um dia. É outro gênero. Quando queira. Era efetivamente outro gênero, como o leitor facilmente compreenderá. Ali postos os 4, numa noite da seguinte semana, sentou-se Barbosa no centro da sala, afinou o machete e pôs em execução toda a sua perícia. A perícia era, na verdade, grande, o instrumento é que era pequeno. O que lhe tocou não era Weber nem Mozart, era uma cantiga do tempo e da rua, obra de ocasião. Barbosa tocou-a, não dizer com alma, mas com nervos. Todo ele acompanhava a gradação e variações das notas, inclinava-se sobre o instrumento, retesava o corpo, pendia a cabeça ora a um lado, ora a outro, alçava a perna, sorria, derretia os olhos ou fechava-os nos lugares que lhe pareciam patéticos. Ouvi-lo tocar era o menos, vê-lo era o mais. Quem somente o ouvisse não poderia compreendê-lo. Foi um sucesso de outro gênero, mais perigoso, porque, tão depressa Barbosa ouviu os cumprimentos de Carlotinha e Inácio, começou a segunda execução, e iria a terceira, se Amaral não interviesse, dizendo: agora o violoncelo. O machete de Barbosa não ficou escondido entre as 4 paredes da sala de Inácio Ramos, dentro em pouco era conhecida a forma dele no bairro em que morava o artista, e toda a sociedade deste ansiava por ouvi-lo. Carlotinha foi a denunciadora, ela achará infinita graça e vida naquela outra música, e não cessava de o elogiar em toda a parte. As famílias do lugar tinham ainda saudades de um célebre machete que ali tocara anos antes, o atual subdelegado, cujas funções elevadas não lhe permitiram cultivar a arte. Ouvir o machete de Barbosa era reviver uma página do passado. Pois eu farei com que o ouçam, dizia a moça. Não foi difícil. Houve dali a pouco reunião em casa de uma família da vizinhança. Barbosa acedeu ao convite que lhe foi feito e lá foi com o seu instrumento. Amaral acompanhou-o. Não te lastimes, meu divino artista, dizia ele a Inácio, e ajuda-me no sucesso do machete.
Riam-se os dois, e mais do que ele se ria Barbosa, riso de triunfo e satisfação porque o sucesso não podia ser mais completo. Magnífico. Bravo. Soberbo. Bravíssimo. O Machete foi o herói da noite. Carlota repetia às pessoas que a cercavam. Não lhes dizia eu? É um portento. Realmente, dizia um crítico do lugar, assim nem Fagundes. Fagundes era o subdelegado. Pode-se dizer que Inácio e Amaral foram os únicos alheios ao entusiasmo do Machete. Conversavam eles, ao pé de uma janela, dos grandes mestres e das grandes obras da arte. Você por que não dá um concerto? Perguntava Amaral ao artista. Oh! Não. Por quê? Tenho medo. Ora, medo. Medo de não agradar. Há de agradar por força. Além disso, o violoncelo está tão ligado aos sucessos mais íntimos da minha vida, que eu o considero antes como a minha arte doméstica. Amaral combatia estas objeções de Inácio Ramos, e este fazia-se cada vez mais forte nelas. A conversa foi prolongada, repetiu-se daí a 2 dias, até que no fim de uma semana, Inácio deixou-se vencer. Você verá, dizia-lhe o estudante, e verá como todo o público vai ficar delirante. Assentou-se que o concerto seria dali a 2 meses. Inácio tocaria uma das peças já compostas por ele, e 2 de 2 mestres que escolheu dentre as muitas. Barbosa não foi dos menos entusiastas da ideia do concerto. Ele parecia tomar agora mais interesse nos sucessos do artista, ouvia com prazer, ao menos aparente, os serões de violoncelo, que eram 2 vezes por semana. Carlotinha propôs que os serões fossem 3, mas Inácio nada concedeu além dos 2. Aquelas noites eram passadas somente em família, e o Machete acabava muita vez o que o violoncelo começava. Era uma condescendência para com a dona da casa e o artista do Machete. Um dia Amaral olhou Inácio preocupado e triste. Não quis perguntar-lhe nada, mas como a preocupação continuasse nos dias subsequentes, não se pôde ter e interrogou. Inácio respondeu-lhe com evasivas. Não, dizia o estudante, você tem alguma coisa que o incomoda certamente. Coisa nenhuma. E depois de um instante de silêncio. O que tenho é que estou arrependido do violoncelo, se eu tivesse estudado o Machete. Amaral ouviu admirado estas palavras, depois sorriu e abanou a cabeça. Seu entusiasmo receberá um grande abalo. Aqui vinha aquele ciúme por causa do efeito diferente que os 2 instrumentos tinham produzido. Que rivalidade era aquela entre a arte e o passatempo? Não podia ser perfeito, dizia Amaral consigo, tinhas por força um ponto fraco, infelizmente para ti o ponto é ridículo. Daí em diante os serões foram menos amiudados. A preocupação de Inácio Ramos continuava, Amaral sentia que o seu entusiasmo ia cada vez a menos, o entusiasmo em relação ao homem, porque bastava ouvi-lo tocar para acordarem-se-lhe as primeiras impressões. A melancolia de Inácio era cada vez maior. Sua mulher só reparou nela quando absolutamente se lhe meteu pelos olhos. Que tens? Perguntou-lhe Carlotinha. Nada, respondia Inácio. Aposto que está pensando em alguma composição nova, disse Barbosa, que dessas ocasiões estava presente. Talvez, respondeu Inácio, penso em fazer uma coisa inteiramente nova, um concerto para violoncelo e Machete. Por que não? Disse Barbosa com simplicidade. Faça isso, e veremos o efeito, que há de ser delicioso. Eu creio que sim, murmurou Inácio.
Não houve concerto no teatro, como se havia assentado, porque Inácio Ramos de todo se recusou. Acabaram-se as férias e os dois estudantes voltaram para São Paulo. Virei vê-lo daqui a pouco, disse Amaral. Virei até cá somente para ouvi-lo. Efetivamente vieram os dois, sendo a viagem anunciada por carta de ambos. Inácio deu a notícia à mulher, que a recebeu com alegria. Vem ficar muitos dias? Disse ela. Parece que somente 3. 3. É pouco, disse Inácio, mas nas férias que vêm, desejo aprender o machete. Carlotinha sorriu, mas de um sorriso acanhado, que o marido viu e guardou consigo. Os dois estudantes foram recebidos como se fossem de casa. Inácio e Carlotinha desfaziam-se em obséquios. Na noite do mesmo dia, houve serão musical, só violoncelo, a instâncias de Amaral, que dizia: não profanemos a arte. 3 dias vinham eles demorar-se, mas não se retiraram no fim deles. Vamos daqui a 2 dias. O melhor é completar a semana, observou Carlotinha. Pode ser. No fim de uma semana, Amaral despediu-se e voltou a São Paulo. Barbosa não voltou, ficará doente. A doença durou somente 2 dias, no fim dos quais ele foi visitar o violoncelista. Vai agora? Perguntou este. Não, disse o acadêmico, recebi uma carta que me obriga a ficar algum tempo. Carlotinha ouvirá alegre a notícia. O rosto de Inácio não tinha nenhuma expressão. Inácio não quis prosseguir nos serões musicais, apesar de lhe pedir algumas vezes Barbosa, e não quis porque, dizia ele, não queria ficar mal com Amaral, do mesmo modo que não quereria ficar mal com Barbosa, se fosse este o ausente. Nada impede, porém, concluiu o artista, que ouçamos o seu machete. Que tempo duraram aqueles serões de machete? Não chegou tal notícia ao conhecimento do escritor destas linhas. O que ele sabe apenas é que o machete deve ser instrumento triste, porque a melancolia de Inácio tornou-se cada vez mais profunda. Seus companheiros nunca o tinham visto imensamente alegre, contudo a diferença entre o que tinha sido e era agora entrava pelos olhos dentro. A mudança manifestava-se até no trajar, que era desleixado, ao contrário do que sempre fora antes. Inácio tinha grandes silêncios, durante os quais era inútil falar-lhe, porque ele a nada respondia, ou respondia sem compreender. O violoncelo há de levá-lo ao hospício, dizia um vizinho compadecido e filósofo. Nas férias seguintes, Amaral foi visitar o seu amigo Inácio, logo no dia seguinte àquele em que desembarcou. Chegou alvoroçado à casa dele, uma preta veio abri-la. Onde está ele? Onde está ele? Perguntou alegre e em altas vozes o estudante. A preta desatou a chorar. Amaral interrogou-a, mas não obtendo resposta, ou obtendo-a intercortada de soluços, correu para o interior da casa com a familiaridade do amigo e a liberdade que lhe dava a ocasião. Na sala do concerto, que era nos fundos, olhou ele Inácio Ramos, de pé, com o violoncelo nas mãos preparando-se para tocar. Ao pé dele brincava um menino de alguns meses. Amaral parou sem compreender nada. Inácio não o viu entrar, empunhara o arco e tocou como nunca, uma elegia plangente, que o estudante ouviu com lágrimas nos olhos. A criança, dominada ao que parece pela música, olhava quieta para o instrumento. Durou a cena cerca de 20 minutos. Quando a música acabou, Amaral correu a Inácio. Ó! Meu divino artista! Exclamou ele. Inácio apertou-o nos braços, mas logo o deixou e foi sentar-se numa cadeira com os olhos no chão.
Amaral nada compreendia, sentia porém que algum abalo moral se dera nele. Que tens? Disse. Nada, respondeu Inácio. E ergueu-se e tocou de novo o violoncelo. Não acabou porém, no meio de uma arcada, interrompeu a música, e disse a Amaral. É bonito, não? Sublime. Respondeu o outro. Não, Machete é melhor. E deixou o violoncelo, e correu a abraçar o filho. Sim, meu filho, exclamava ele, hás de aprender Machete, Machete é muito melhor. Mas que há? Articulou o estudante. Oh! Nada, disse Inácio, ela foi-se embora, foi-se com o machete. Não quis o violoncelo, que é grave demais. Tem razão, Machete é melhor. A alma do marido chorava, mas os olhos estavam secos. Uma hora depois enlouqueceu. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.